Talvez você não esteja conseguindo vender por um motivo que pouca gente tem coragem de admitir. Você não é o primeiro. E essa é uma das estratégias mais importantes de marketing que você precisa tomar como absoluta verdade. Mas calma, tá? Antes que você desista desse vídeo, eu sei exatamente o que você está pensando. Grilo, como é que eu vou ser o primeiro? Como é que eu vou ser o primeiro em alguma coisa? O mundo já existe há tanto tempo. Praticamente tudo já foi inventado e você está certo. Provavelmente você não será o primeiro a vender um curso, você não será o primeiro a abrir uma agência seja de marketing ou de qualquer outra coisa, você não será o primeiro nutricionista, médico, advogado, consultor ou profissional de marketing. Mas existe uma diferença enorme entre ser o primeiro a criar um produto e ser o primeiro a ocupar, ocupar uma posição na cabeça de alguém. E é sobre essa segunda possibilidade que eu quero falar. Porque você não precisa de forma alguma inventar algo completamente novo. Você precisa encontrar um espaço que ainda não foi ocupado, uma brecha de mercado. E no final desse vídeo eu vou mostrar um exercício prático para você descobrir onde seus concorrentes estão deixando espaço e como você pode começar a construir uma categoria que seja sua, uma categoria própria, tá? O vídeo nasceu inclusive de uma conversa que eu tive com um amigo meu, com o Jonathan. Ele vai abrir um escritório de advocacia, me perguntou como que ele poderia se divulgar, como poderia, que narrativa ele deveria usar. Então esse vídeo é para você, tá, meu amigo? E se você não me conhece, né? Eu sou Márcio Grillo e aqui nesse canal eu trago conceitos de livros de marketing, negócio e estratégias, mas sempre tentando transformar esses conceitos em alguma coisa que você possa aplicar de verdade, sem blá 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 ou teoria que no final das contas não vai servir para nada, tá? O assunto desse livro ele reúne ensinamentos de pelo menos 4 livros que eu considero serem muito importantes: As 22 Leis Imutáveis do Marketing, do Al Ries e do Jack; Posicionamento, também do Al Ries e do Jack; A Vaca Roxa, de Seth Godin; e Zag, de Martin Neumeyer. E aqui, tá, aos autores eu já peço desculpa, mas muitas desculpas pela pronúncia do nome de vocês, que provavelmente tá errado, tá? Bom, são livros diferentes, escritos por autores diferentes, em momentos diferentes, mas todos eles chegam a uma conclusão muito parecida, tá? Se você quer ser lembrado, você precisa ser diferente. E se você quer ser diferente, você precisa parar de disputar exatamente o mesmo espaço que todo mundo usa, tá? Vamos fazer, por exemplo, um teste rápido aqui. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Provavelmente você respondeu Neil Armstrong. Quem foi o segundo? Muita gente não sabe. Quem venceu, por exemplo, uma determinada Copa do Mundo? Pensa aí num ano. E aí, dependendo do ano, muita gente vai lembrar. Mas quem ficou em segundo lugar nesse ano? A lembrança ela já começa a ficar mais difícil. O primeiro tem uma vantagem absurda porque ele cria uma associação mental. Quando uma pessoa pensa naquela categoria, o nome do primeiro aparece com muito mais facilidade. E é exatamente isso que uma marca deveria buscar. Ela precisa ocupar uma pequena gaveta na cabeça do cliente. O grande problema é que a maioria das empresas tenta entrar forçadamente em gavetas que já estão ocupadas. A pessoa cria uma agência, cria mais uma agência de marketing, mais uma consultoria empresarial, mais um curso de vendas, meu amigo, mais um escritório de advocacia, mais uma clínica, e depois não entende por que vai precisar ficar disputando tudo por preço. Isso acontece porque quando você parece igual, o cliente vai começar a comparar. Então ele compara preço, compara quantidade, compara prazo, compara bônus, compara garantia, compara quem entrega mais pelo menor valor. E quando você entra nesse jogo, quase sempre alguém consegue ser mais barato que você. Por outro lado, quando você é percebido como único, a comparação ela vai ficar muito, mas muito mais difícil. O cliente não consegue simplesmente colocar você ao lado de 10 outras opções e começar a comparar item por item. É por isso que criar uma categoria pode facilitar tanto uma venda. Imagine que você decidiu, por exemplo, criar um refrigerante. Você pode criar
vários refrigerantes de cola. Só que já existem marcas gigantescas ocupando esse espaço. Você vai disputar atenção, distribuição, autoridade, lembrança e dinheiro com empresas que já construíram essa posição durante décadas. Talvez você até consiga sobreviver, talvez você consiga conquistar uma parte desse mercado, mas será uma batalha muito difícil. Na verdade, vamos ser sinceros, no exemplo de refrigerante de cola, você pode usar o dinheiro que você quiser, você nunca será maior que a Coca-Cola, a não ser que ela deixe por algum motivo. Agora imagina, você cria o primeiro refrigerante de jaca. Você não inventou refrigerante, você não inventou a fruta, por exemplo, você apenas combinou duas coisas e criou uma categoria específica. E a partir desse momento você pode dizer: nós somos refrigerante de jaca. E se não existe outro, automaticamente você será o melhor refrigerante de jaca, ou seja, será o primeiro e o melhor naquela categoria. E eu já sei o que você está pensando, porque eu pensaria a mesma coisa. Mas, Grilo, quantas pessoas vão querer tomar refrigerante de jaca? Talvez realmente poucas pessoas. E essa é uma pergunta legítima, porque não basta criar uma categoria diferente. Essa categoria também precisa ser relevante para um grupo de pessoas. Não adianta ser o primeiro refrigerante com sabor de parafuso enferrujado, por exemplo, se ninguém vai desejar aquilo ali. O ponto não é criar uma diferença completamente aleatória. O ponto é encontrar um grupo de pessoas com uma necessidade muito específica que ainda não está sendo atendida da maneira correta. É melhor dominar uma categoria pequena e relevante do que ser completamente invisível em uma categoria gigantesca, como a do refrigerante de cola. Você não precisa começar sendo conhecido por todo mundo, por todo o universo. Precisa começar sendo a escolha óbvia para algumas pessoas. E aqui existe uma distinção muito importante. Você não precisa necessariamente ser o primeiro cronologicamente. Talvez alguém já tenha feito alguma coisa parecida antes. A pergunta mais importante é: quem foi o primeiro a ocupar aquela posição na mente do cliente? No mercado de carros elétricos, por exemplo, existem milhões de montadoras. E várias montadoras tradicionais já pesquisavam, já produziram carros elétricos antes do que muitas marcas que são hoje fortemente associadas a essa categoria. Mas quando eu comecei a procurar carro elétrico, eu percebi uma coisa interessante. Eu conheci diversas marcas, várias opções, mas conversando com a minha esposa, uma marca imediatamente apareceu na cabeça dela e deve ter aparecido na sua também, a BYD. Não porque ela tivesse estudado todos os modelos, não porque tivesse comparado bateria, autonomia, potência, garantia e valor de revenda. A marca ela simplesmente já estava associado a carro elétrico na cabeça dela. E isso é posicionamento. Não significa que não existem outras opções excelentes, eu acredito que até melhores. Significa que uma marca conseguiu conquistar uma associação mental muito forte. E é essa a verdadeira disputa do marketing. A batalha não acontece apenas na loja, no site, no anúncio. A batalha acontece na cabeça do cliente. E aqui um ponto importante, que é muito citado inclusive no 22 Leis Imutáveis do Marketing, está aqui em algum lugar na minha estante. Marketing é uma guerra de percepção e não de produtos. Marketing é uma guerra de percepção e não de produto. Então, a única realidade importante é a realidade do seu cliente-alvo. Se ele achar que o céu é roxo, então o seu céu é roxo. Beleza? E aí, falando de percepção, se a sua estiver sendo boa aqui para esse papo, cara, considere ser um inscrito do canal. O que vai acontecer? O YouTube vai começar a te indicar outros vídeos, não só aqui do meu canal, tá? Mas de outros parecidos com esse. É você, inclusive, ajudando o seu algoritmo a entregar coisas que você gosta. Então se inscreve aqui, cara. É um clique. Praticamente indolor, beleza? Voltando para o carro elétrico, tá? Meu problema ao procurar o carro elétrico é que várias começaram a parecer muito semelhantes. Design parecido, promessas parecidas, tecnologias parecidas, autonomia parecida, tudo parecido, comunicação. E quando tudo parece igual, eu começo a comparar. E quanto mais eu comparo,
mais difícil fica de tomar uma decisão. E essa é uma reflexão importante. Talvez o seu cliente não esteja dizendo não para você. Talvez ele esteja apenas paralisado porque você parece semelhante demais com todas as outras opções. Ele olha para 5 agências que prometem aumentar as vendas, ele olha para 5 consultores e todos prometem melhorar o resultado, ele olha para 5 cursos e todos prometem entregar um método passo a passo do zero ao avançado, ele olha para 5 clínicas e todas oferecem um atendimento humanizado. Ele olha para 5 escritórios de advocacia e todos vão dizer que vão ganhar uma causa no menor tempo. Se todo mundo diz a mesma coisa, nenhuma dessas frases cria uma posição. Atendimento humanizado deixa de ser um diferencial quando todas as empresas estão utilizando essa expressão. Qualidade também, excelência também, resultado também, estratégia personalizada também. Essas palavras são positivas, mas não fazem uma empresa parecer única. Ser único exige fazer uma escolha mais específica. E escolhas específicas geralmente significam abrir mão de alguma coisa. E esse é um dos ensinamentos mais difíceis de aplicar, porque dói. Para ser amado por um grupo, provavelmente você precisa aceitar que outro grupo não vai gostar tanto assim de você. No livro, por exemplo, da Vaca Roxa, do Seth, ele utiliza uma metáfora que depois de a gente observar muitas vacas iguais, você deixa de prestar atenção nelas. Mas se aparece uma vaca roxa no meio do caminho, você para, você olha, você tira uma foto, talvez você vá contar para alguém, ela se torna memorável. O ponto é que para ser diferente você vai gerar rejeição. Algumas pessoas podem achar, por exemplo, a vaca roxa estranha, outras pessoas podem achar feia, mas ela será percebida. E a atenção hoje em dia vale muito mais do que petróleo. Uma empresa que vai tentar agradar todo mundo, geralmente ela precisa eliminar todas as características que poderiam torná-la interessante. Ela não quer ser ousada demais, não quer ser cara demais, não quer ser simples demais, não quer escolher um público específico, não quer recusar nenhum tipo de cliente. Não quer defender, por exemplo, uma opinião forte e no final ela se transforma num sorvete de baunilha. Quase ninguém odeia sorvete de baunilha, mas poucas pessoas são apaixonadas por isso. Você não vai ver ninguém suspirando por um sorvete de baunilha. Você precisa aceitar que posicionamento é escolha. Quando você diz claramente para quem é, também começa a deixar claro para quem não é. Isso não significa, inclusive, tratar mal, tá? Quem está fora do seu público. Significa construir uma solução tão específica que uma determinada pessoa vai olhar e vai pensar: isso aí foi criado para mim. E aí, meu amigo, você ganhou o jogo. E agora a gente vai chegar na parte mais prática do vídeo, tá? Como encontrar uma categoria em que você possa ser o primeiro ou parecer ser o primeiro. Jonathan, e essa é a parte que você, inclusive, pega caneta e papel, tá, meu amigo? Separei aqui esse processo em 5 perguntas, tá? Pergunta 1. Quem exatamente você quer atender? E você não vai responder todo mundo, tá? Quanto mais genérica for a sua resposta, mais difícil será de criar uma posição única. Não é apenas uma agência de marketing. Pode ser uma agência de marketing para escolas particulares. Não é apenas um consultor de vendas. Pode ser um consultor de vendas para clínicas que dependem de indicação. Não é muito menos um escritório de advocacia, é um escritório, e aí, Jonathan, você completa, tá? Você vai descendo mais profundamente quanto mais disputado for o seu mercado, tá? Quanto mais acirrado você deve descer mais no seu para quem. Quanto mais clara for a pessoa, mais específica pode ser a solução, beleza? Pergunta 2. O que seus concorrentes estão dizendo? Abra site, observe perfil, leia os anúncios, assista os vídeos, anote as promessas, quais palavras todos utilizam, que tipo de imagem todos vão mostrar, que formato de oferta todos vendem, que argumentos todos repetem. Você não está estudando os concorrentes para copiá-lo, beleza? Você está estudando para encontrar o espaço que eles deixaram
vazio. Se todo mundo, todos eles dizem a mesma coisa, essa pode ser uma oportunidade para você falar algo completamente diferente para o outro lado. E aqui está o grande poder. Se está todo mundo olhando o número 6, você deve ir para o outro lado da mesa e ver o número 9, beleza? Pergunta número 3. O que os concorrentes estão ignorando? Talvez todos falem sobre ganhar dinheiro, mas ninguém fale sobre reduzir a complexidade. Talvez todos falem sobre velocidade, mas ninguém fala sobre segurança. Talvez todos falem com empresas grandes, mas ninguém está falando com as empresas pequenininhas. Talvez todos ensinem a executar, mas ninguém ensina a tomar decisão. E é aqui que a categoria começa a aparecer, tá? Não é apenas no que o mercado oferece, mas principalmente no que ele ignora. Principalmente no que ele ignora. Pergunta 4. Em qual característica você pode ser o mais? O mais simples, o mais rápido, o mais seguro, o mais específico, o mais acessível, o mais completo, o mais prático, o mais exclusivo, o mais próximo, o mais especializado. Você precisa tomar uma decisão com cuidado e escolher uma característica que você consiga provar. Todo mundo pode dizer, tá, que tem a melhor qualidade, mas poucas empresas conseguem explicar, por exemplo, objetivamente, por que são as mais rápidas, por que são as mais simples ou as mais especializadas. A diferença, ela precisa aparecer no produto, no método, na experiência, na comunicação, tudo. Não pode existir apenas uma headline, beleza? Pergunta 5. Essa diferença realmente importa para o cliente? Talvez seja a pergunta, inclusive, mais importante, porque você pode encontrar uma característica que nenhum concorrente possui, mas que também não vai interessar ninguém. E aí é criar um refrigerante de jaca, né? O seu posicionamento ele precisa estar no encontro dessas três coisas, tá? Uma necessidade real do cliente, um espaço deixado pelos seus concorrentes e uma capacidade que você realmente consegue entregar. Legal. Quando você encontra essas três coisas, você começa realmente a construir uma categoria forte. E existe mais um erro que a gente precisa evitar, tá? Não adianta inventar uma categoria bonita e continuar entregando aqui exatamente o mesmo produto que todo mundo. O posicionamento ele não deve ser apenas uma frase escrita na sua bio, no seu site. Se você diz que é a empresa mais simples, a experiência precisa ser a mais simples. Se diz que é o mais rápido, o cliente precisa perceber velocidade. Se você diz que é o mais especializado no seu público, o seu produto precisa demonstrar que você conhece profundamente os problemas daquele público. Se você diz que é premium, você não pode entregar uma experiência totalmente descuidada. A comunicação ela vai criar uma expectativa, mas é a entrega que transforma essa expectativa na sua reputação. Depois de escolher uma posição, você precisa ter disciplina para repeti-la. Não adianta mudar de posicionamento, por exemplo, a cada 2 semanas. Uma semana você fala sobre produtividade, e na outra você fala sobre vendas, e aí na outra você vai falar sobre liderança, e aí na outra sobre inteligência artificial, e virou chave. Você tem que focar no negócio. Você pode até dominar todos esses assuntos, mas o público precisa de uma porta de entrada clara para lembrar de você. Primeiro conquista uma palavra, ou uma ideia, ou uma categoria, tá? E aí você repete muito, repete, comunicação é repetição. Depois você pode expandir, beleza? Então se você sente que está tendo dificuldade para vender, faz essa reflexão. Talvez o seu produto não seja ruim, talvez o seu conteúdo não seja ruim, talvez você seja muito competente, mas o mercado ainda não entendeu por que deveria escolher você. Então você precisa ser o primeiro em alguma coisa na sua área. Tá? Você não precisa inventar um mercado do zero. Precisa descobrir principalmente onde seus concorrentes estão deixando um espaço e você precisa construir a sua posição relevante nesse espaço e que seja fácil de lembrar. Não tente ser apenas mais uma boa opção. Tente ser a única opção lógica para um determinado tipo de pessoa. Porque quando você parece igual, o cliente compara. Quando você é diferente, ele presta atenção em você. E quando você ocupa uma posição clara na mente dele, vender começa a ficar fácil.
beleza? Se você gosta de aprender conceitos de livros de marketing, negócio e estratégia, mas principalmente a entender como aplicar esses conceitos na prática, novamente considere ser inscrito aqui no canal, porque aqui eu leio, organizo as principais ideias desse livro e estratégias para você poder utilizar no seu negócio, inclusive ainda hoje, se você quiser. Beleza? Botar em prática é executar, tá? Fiz aqui 5 perguntas, volta no vídeo, faço as 5 perguntas, responde, faz, aplica hoje, depois volta aqui e me conta se deu certo ou não, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui de coração e bora dar uns pulos. Abraço!